Voltamos a falar da situação de Manaus, que continua crítica. O maior pronto-socorro da cidade já não consegue mais atender os pacientes que chegam. Desde ontem, internados com Covid-19 começaram a ser transferidos para outros estados. Na porta dos hospitais, pessoas cansadas e angustiadas esperavam por notícias de seus familiares. Entre ambulâncias e carros funerários, encontramos a dona Fátima. O filho dela, Marcos, tem 39 anos. Pegou o coronavírus e chegou a ter 92% dos pulmões comprometidos. Ele teve uma melhora, mas a vida dele depende de um cilindro de oxigênio, comprado com as economias da família. Se a gente não tivesse corrido atrás, comprado uma bala do oxigênio, ele teria também morrido. Assim como morreu muita gente lá perto dele. Então ele está nervoso, né? Ele fica assim ansioso, nervoso, porque sabe que isso também mexe com o psicológico da pessoa. E cada um que morre perto dele, você já fica pensando que é o próximo. E por contrapartida, nós aqui fora, cada vez que chamam ali para dar uma notícia de que seu parente morreu, a gente pensa que o próximo é o nosso. Então está um desespero muito grande aqui. A falta de oxigênio para pacientes de hospitais em Manaus provocou mortes e desespero entre as equipes médicas. O vídeo mostra o momento da chegada de cilindros a uma unidade de saúde. Bora aqui! Chegou, oxigênio! Não deu tempo para o irmão da Márcia. Seu irmão morreu sem ar. Morreu sem ar. Ele só estava no oxigênio, ele não estava nem entubado. A Justiça determinou a transferência de pacientes do Amazonas, que começou a acontecer com a ajuda da Força Aérea Brasileira. Algumas pessoas que estavam internadas aqui neste hospital foram transferidas para outros estados. Uma opção que não é possível, pelo menos nesse momento, para os quadros mais graves. É por isso que as famílias montaram quase um acampamento aqui na porta, dia e noite, em busca de informações. A Ingrid está com a mãe internada. As pessoas todas precisam de oxigênio, todos que estão lá dentro estão precisando de oxigênio. Só vocês entrando lá dentro para ver como é que está a situação ali, é triste, é triste. É triste você ver até os enfermeiros passando chorando, as pessoas da limpeza passando chorando. Tinha uma mulher lá agora passando mal. Ela disse, eu não aguento ver o sofrimento das pessoas aqui dentro. A mulher falou para mim, ela não aguento. Ao lado de um dos maiores hospitais da capital, há uma câmara frigorífica para os corpos. Vocês nunca trabalharam tanto. Tá um caos a cidade, tá um caos. Demais. Vamos lá, que eles estão na batalha. As visitas no Hospital 28 de Agosto foram suspensas, mas dá para levar algum conforto para paciente internado. Nesta fila aqui, na porta do hospital, cada pessoa carrega uma coberta, um travesseiro, mas o que elas mais querem é saber notícias dos pacientes, se eles ainda estão respirando, se ainda têm oxigênio. E quando a fila não anda, aparece alguém para ajudar. Tem pessoas que estão desde de manhã ou dias anteriores esperando notícias de seus parentes, amigos e estão com fome. Não tem nem o da passagem. Infelizmente a gente também tem pouco, mas o pouco pode ser muito para outras pessoas. Voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus fizeram uma ação em 8 hospitais de Manaus, onde entregaram donativos e prestaram assistência social e emocional aos trabalhadores dessas unidades de saúde e também aos familiares dos pacientes. O Amazonas pede socorro. O pulmão do mundo está sem oxigênio. E atenção, agora uma boa notícia, pelo menos um pouco de alívio para a situação desesperadora em Manaus. A cidade acaba de receber uma carga de oxigênio. A gente tem as informações ao vivo com a Natália Teodoro. Natália, bom dia para você. Você está em Manaus, capital do Amazonas. De onde vieram esses cilindros? Olá, muito bom dia para você, Carla, bom dia, Thalita. A gente está aqui, sim, em Manaus, em frente a esse que é um dos principais hospitais da capital. E a gente sabe o quanto, nesse momento, o Estado precisa desse oxigênio. A informação que nós temos é que esses cilindros de oxigênio vieram aqui para a capital do Amazonas, numa aeronave, aquela que iria para Mumbai, na Índia, buscar as vacinas de fabricação da AstraZeneca, de Oxford. Bom, essa aeronave, ela estava em Recife, esperando.
O voo para a Índia foi suspenso porque o país informou que não tinha doses da vacina para exportação. E é exatamente por isso que o avião foi usado para trazer oxigênio aqui para a capital do Amazonas. Bom, eu queria mostrar um pouquinho da situação. A todo momento chegam novos pacientes aqui ao hospital. A gente ouve relatos das famílias que inclusive ficam aqui, nesse espaço, esperando pelas notícias de seus familiares. Muitas delas, inclusive, reclamam que não recebem essas notícias. O que a gente mais vê por aqui é essa aflição de não saber como o paciente está lá dentro. Agora há pouco, uma mãe desesperada procurou a nossa equipe porque o filho dela foi internado ontem à tarde. Ele chegou até essa unidade porque ele levou um tiro, só que até agora não recebeu atendimento, já que a prioridade nesse momento são os pacientes de Covid-19. Só que, claro, outras comorbidades, outros acidentes não deixam de acontecer aqui na cidade. Eu conversei também hoje com uma enfermeira que estava saindo de um plantão de 12 horas, exausta, cansada, estava indo para uma outra unidade de saúde. Ela disse que, pelo menos por enquanto, aqui tem oxigênio. Para essa unidade onde ela estava indo, já não tinha mais. E ela fala que não é só isso que falta dentro das unidades. Até mesmo EPIs, equipamentos de segurança para os profissionais de saúde, que por vezes precisam ficar com seus pacientes com ventilação mecânica. Muito sofrimento, muita dor é o que a gente vê por aqui. E, claro, todas essas pessoas clamam por uma solução para a crise da saúde pública aqui no estado. Carla. Natália, quantas informações estarrecedoras. É claro, a gente até se esquece. Existem outros casos, atropelamento, outras doenças. Esse rapaz levou um tiro. Agora, Natália, eu cheguei a ouvir uma denúncia de que pacientes estariam dividindo oxigênio. Tamanho desespero. Um usa um pouco e dá para o outro. A Secretaria de Saúde não negou e nem confirmou essa informação. Você já ouviu alguma coisa sobre isso, Natália? Olha, o que a gente percebe aqui é que nas unidades de saúde em que de fato não há mais oxigênio, as famílias têm que ir em busca. E a gente percebe, a informação que a gente teve hoje de manhã é que uma empresa particular que vende cilindros de oxigênio aqui na capital está com uma fila de espera de 200 pessoas, 200 famílias desesperadas esperando esse oxigênio, porque a gente sabe, né? A respirar é vida, então eles precisam disso para salvar os seus parentes que estão internados. Essa é a situação aqui, pessoas e famílias correndo em busca de empresas, vai de uma empresa para outra atrás do oxigênio. Já ouvi relatos de familiares que infelizmente perderam seus entes queridos e aí passaram o oxigênio para outra família. É uma situação desesperadora. É por isso que as pessoas aqui clamam por uma solução. Para a gente ter ideia, Manaus registrou nesta sexta-feira recorde de sepultamentos desde o início da pandemia. Foram 213 enterros em Manaus em um único dia. Então, é de fato uma situação sem precedentes. Natália, perfeito. Eu ia dar esse dado exatamente agora. Já que você deu o dado que eu ia dar, eu vou dar o de abril. Em abril, dia 26 do 4, tinha sido o recorde anterior, 140 enterros, portanto agora 213. Aí eu me pergunto, um colapso já em abril, por que não se prepararam para agora? Por que os hospitais de campanha foram desmontados em várias regiões do país? A gente realmente não entende. Natália, daqui a pouco a gente volta com você. Muito obrigado. Só para atualizar mais uma informação, quase 6.000 mortes até agora em Manaus e 1.500 pessoas hospitalizadas neste momento.